89. A Globo pega pra valer. Os homens que estudaram o universo, como Kepler, Copérnico, Galileu, nunca saíram da Terra para fazer as suas observações. Eles conseguiram descrever o sistema solar como se ele estivesse sendo visto de um outro ponto do espaço, um ponto imaginário. Se a gente imaginar que está num determinado ponto do espaço, fora da Terra, é assim que vamos ver o sistema solar. Os planetas giram em torno do Sol com trajetórias e velocidades diferentes. O planeta em que a gente mora, a Terra, gira em torno do Sol, descrevendo uma trajetória em forma de elipse quase circular. Esse movimento da Terra em torno do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para completar esse giro ao redor do Sol. Ou seja, a Terra se translada descrevendo uma elipse completa em torno do Sol em 365 dias e 6 horas. Mas a translação não é o único movimento que a Terra realiza. A Terra também gira em torno de si mesma. Se a gente imaginar um eixo que atravessa a Terra de lado a lado, vamos ver que ela se move em torno desse eixo, em torno, portanto, de si mesma. Esse movimento da Terra em torno de si mesma é chamado movimento de rotação. No movimento de rotação, a Terra dá uma volta completa a cada 24 horas, ou seja, em um dia. Os movimentos de translação e de rotação da Terra ocorrem ao mesmo tempo ininterruptamente. Neste aparelho aqui, chamado telúrio, a gente pode ver isso. A Terra está aqui e o Sol aqui. Veja, a Terra gira simultaneamente em torno do Sol, realizando o movimento de translação e em torno de si mesma, realizando a rotação. Ao realizar esses dois movimentos, a Terra não está retinha, em pé. Ela apresenta uma inclinação. Com esse globo terrestre, a gente pode notar isso. A elipse descrita pelo movimento de translação da Terra determina um plano, o plano da órbita da Terra. Repare que o eixo de rotação da Terra não é perpendicular a esse plano. Existe uma inclinação de 23 graus e 27 minutos em relação à direção perpendicular ao plano da órbita. A linha A mostra onde estaria localizado o eixo se ele fosse perpendicular ao plano da órbita. A linha B mostra o eixo com a inclinação de 23 graus e 27 minutos. Esta inclinação do eixo permanece a mesma durante toda a translação da Terra ao redor do Sol. Para nós aqui da Terra, qual é a importância dessa inclinação do eixo do planeta? Ela determina como os raios de Sol atingem a Terra durante toda a sua órbita. Quer ver? Na primeira posição, o Polo Norte, que está em cima, aparece iluminado, e o Polo Sul não. Na segunda posição, os dois polos, Norte e Sul, aparecem igualmente iluminados. Na terceira posição, o Polo Sul está iluminado e o Polo Norte não. Na última posição, os dois polos aparecem iluminados. Veja agora essas 4 posições aqui no telúrio. Repare que na sua trajetória em torno do Sol, a Terra é iluminada pelos raios do Sol de maneiras diferentes. Todas essas diferenças de iluminação da Terra pelo Sol são causadas justamente pela inclinação do eixo de rotação da Terra.
As diferenças na iluminação da Terra produzem diferenças no clima, na temperatura, na duração dos dias e das noites. Lembre-se que a Terra realiza uma elipse completa em torno do Sol em um ano. Se prestarmos atenção nas variações da iluminação da Terra durante um ano, veremos como acontecem as estações do ano. Essa posição 1, que nós estamos vendo, corresponde à posição da Terra no dia 21 de junho. Vemos que nesse dia o Polo Norte está totalmente iluminado e o Polo Sul totalmente escuro. O dia 21 de junho marca o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Continuando seu movimento de translação, a Terra vai se deslocando da posição 1 para a posição 2. Nesse percurso, a iluminação do Polo Norte vai diminuindo, enquanto aumenta a iluminação do Polo Sul. Lá no hemisfério norte, vai começar o outono, enquanto nós aqui no hemisfério sul, vemos chegar a primavera. A Terra chega na posição 2 com os dois polos iluminados por igual no dia 23 de setembro. É quando começa o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Agora a Terra continua seu movimento, deslocando-se da posição 2 para a posição 3. Nesse percurso, aumenta a iluminação do hemisfério sul enquanto transcorre a primavera e, ao mesmo tempo, diminui a iluminação do hemisfério norte, que vive o outono. Para nós, aqui do hemisfério sul, está chegando o verão e, para o hemisfério norte, aproxima-se o inverno. Aí está a Terra na posição 3, no dia 21 de dezembro. Nesse dia, começa o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Vemos aqui que o Polo Sul está totalmente iluminado e o Polo Norte totalmente escuro. E a Terra vai caminhando da posição 3 para a posição 4, enquanto vão acontecendo o verão aqui para o hemisfério sul e o inverno lá no hemisfério norte. A iluminação do hemisfério sul começa a diminuir e a iluminação do hemisfério norte vai aumentando. Aqui no hemisfério sul vai chegando o outono e lá no hemisfério norte vai chegando a primavera. No dia 21 de março, a Terra chega à posição 4. Começa a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Até o dia 21 de junho, quando terminam a primavera no norte e o outono no sul, a Terra terá feito um giro completo em torno do Sol. Terá passado um ano. E a partir daí, claro, o ciclo das estações recomeça. Nós aqui do hemisfério sul estamos sempre vivendo uma estação do ano oposta à que o hemisfério norte está atravessando. Enquanto lá está acontecendo um inverno rigoroso com neve e tudo, aqui nós estamos vivendo um verão bem quentinho. Vimos que as estações do ano se sucedem dessa maneira por causa da inclinação do eixo imaginário da Terra. Mas e se esse eixo não fosse inclinado? Se ele fosse perpendicular em relação ao plano da órbita da Terra, o que aconteceria? Se isso acontecesse, a Terra seria iluminada igualmente durante todo o ano, ou seja, os dois polos, norte e sul, estariam iluminados por igual ao longo de toda a órbita em torno do Sol. Se fosse assim, não existiriam estações do ano. Elas existem porque o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano de sua órbita. Outra característica que diferencia as estações do ano é a duração dos dias e das noites. Nós já sabemos que o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo é que origina os dias e as noites. A cada 12 horas, a Terra dá meia volta em torno do eixo. Esse movimento
Combinado com a variação de iluminação que ocorre durante o ano, faz com que a duração dos dias e das noites não seja sempre igual. Vamos imaginar agora aqui, com o globo terrestre, que nós estamos no dia 21 de junho, dia em que começa o inverno no hemisfério sul. Neste local está a cidade argentina de Comodoro Rivadavia. Enquanto a Terra dá uma volta em torno de si, Comodoro Rivadavia descreve uma circunferência. Nesse movimento, ela fica muito mais tempo no escuro do que no claro. Por isso, nessa cidade de Comodoro Rivadavia, os dias no inverno são curtos e as noites são longas. Já no verão é o contrário. Os dias são longos e as noites são curtas. Isso significa que o movimento de translação da Terra, combinado com a inclinação do eixo, provoca a variação de iluminação da Terra pelo Sol durante o ano. E é essa variação que causa as estações do ano e a mudança na duração dos dias e das noites. Copa do Mundo. Hoje, sorteio da Copa. Quais os primeiros aniversários da nossa seleção? Direto de Roma, ao vivo. Sorteio da Copa. Hoje, 2 da tarde. Copa do Mundo. Oferecimento molho tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Hambúrguer Sadia. O hambúrguer do barulho. Banco Itaú. O Itaú está onde você precisa. Hidratante Monange. Depois do sol, sinta na pele a emoção do hidratante Monange. E cerveja Brahma Chopp. Brahma é Brahma, você sabe. Cada um de nós tem necessidades específicas. Há pessoas, por exemplo, que por recomendação médica precisam praticar esporte semanalmente. Tem gente que precisa tomar determinado tipo de remédio para suprir alguma deficiência do seu organismo. Estas são necessidades individuais, mas existem certas coisas que são fundamentais para qualquer pessoa: alimentar-se, comunicar-se, abrigar-se, reproduzir, locomover-se e criar. Estas são necessidades básicas do ser humano. Você já imaginou se nós tivéssemos que providenciar tudo sozinhos para suprir as nossas necessidades? Nós teríamos que plantar e colher nosso alimento, fazer a nossa roupa, fabricar os utensílios que usamos no dia a dia, construir a nossa casa. O homem desenvolveu formas de organização social como meios para satisfazer suas necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas do homem? Olha, em qualquer sociedade, as condições básicas do ser humano são suprir as condições materiais, que são alimentar-se, vestir, ter moradia, ter saúde. E, além disso, acho que a condição básica também é se educar. A necessidade básica do ser humano são comunicar. Sem o meio de comunicamento, a gente não arranja serviço. Sobreviver em primeiro lugar, né? Alimentação, saúde, né? Educação, ter moradia, ter transporte, lazer. Primeiro, morar bem, ter um bom emprego e se vestir, as vestes e ter capacidade para ter ideias, criar. Muito obrigado, hein? Se essa mesma pergunta fosse feita a um homem há milhares de anos atrás, certamente a resposta que ele daria seria parecida com estas que a gente acabou de ouvir. Isso porque as necessidades básicas do ser humano sempre foram as mesmas. Mas no decorrer da nossa história, as formas que o homem encontrou para suprir essas necessidades é que se modificaram profundamente. Há milhares de anos atrás, o homem vivia em cavernas. Suas roupas eram feitas com peles de animais que ele mesmo caçava. Com o correr dos séculos,
Outras soluções para resolver o problema do abrigo foram sendo criadas. Cabanas, casas de madeira, de taipa, de alvenaria, de concreto. O mesmo aconteceu em relação às vestimentas. Hoje, as pessoas usam roupas feitas com tecidos de linho, algodão, lã e fibras sintéticas. E geralmente, essas roupas são feitas em indústrias, por máquinas, e não apenas pela mão do homem. Cada solução gerou novas necessidades e novas soluções. E assim, a vida em sociedade foi se tornando cada vez mais complexa. Olhe em seu redor. Você vai perceber que os moradores da sua cidade trabalham em diferentes atividades. Todas essas atividades existem para suprir necessidades humanas. Vamos agora conversar com algumas pessoas que vivem aqui nesta cidade para saber com o que elas trabalham. E o que eu tenho aqui, eu compro mercadoria, vendo a mercadoria pro pessoal, né? Tem as mesas de snooker, que eles brincam durante todo o dia, até a noite. Eu abro aqui às 7 da manhã, fecho às 11 horas, 11 e meia da noite. Né? Tem que atender o vendedor, tem que atender o fornecedor, conferir os vasilhames, ver o que falta, o que não falta. Nós estamos aqui para atender o público e tirar algumas dúvidas que eles têm a respeito do material de construção. Nós vendemos desde o alicerce até o telhado, seja acabamento fino, seja acabamento médio. O balconista aqui tem a utilidade de atender ao público, de fazer compras para o depósito, de tirar calcular ICM, IPI, tirar preço. Eu sou proprietária dessa loja, é uma loja de roupa infantil e de brinquedos, e o meu trabalho nela é mais externo do que interno. Quando eu digo externo, eu refiro à compra de mercadoria, à busca de novidades, um bom preço e uma boa qualidade para o pessoal com quem eu trabalho. A filosofia da loja não é só vender ou, entre aspas, empurrar a mercadoria, é mostrar o que a gente tem, para se a pessoa hoje não puder comprar, uma outra vez, mediante aquilo que ela já viu, que é uma grande variedade, ela poder adquirir. Essas 3 pessoas se ocupam de tarefas que têm a mesma característica: a compra e a venda de diversos produtos que o homem necessita. Essas tarefas são chamadas de atividades comerciais. Bares, supermercados, lojas de imóveis, de sapatos, boutiques, feiras, armazéns, floriculturas. Todas essas atividades também envolvem compra e venda de mercadorias. São, portanto, atividades comerciais. É nas cidades, de modo geral, que se desenvolvem as atividades comerciais. Se você reparar no município em que você mora, você vai perceber isso facilmente. Quase não existem lojas e supermercados nas zonas rurais. É claro que nem todo mundo trabalha com o comércio. Há muitas pessoas que se ocupam de tarefas ligadas ao transporte de passageiros. Aos centros de saúde, à imprensa, ao correio, às repartições públicas, às oficinas de consertos e reparos, aos bancos. Bom dia. Obrigado. O que essas atividades têm em comum? O que as caracteriza? Todas essas atividades e muitas outras se caracterizam por prestar serviços à comunidade. Com o desenvolvimento da sociedade moderna, essas atividades se multiplicaram. O número de pessoas que trabalham no setor de serviços foi o que mais cresceu nas últimas décadas. Todas as atividades que se ocupam
da transformação de algum tipo de recurso natural em produtos são chamadas atividades industriais. Aqui, nesta tecelagem, o algodão é transformado em tecido. Há inúmeras atividades que se dedicam à transformação de matérias-primas. A usina siderúrgica, que transforma o ferro em aço. A metalúrgica, que transforma o aço em autopeças. E as montadoras que fabricam os carros. Estas são apenas algumas delas. Repare que hoje em dia, quase tudo que a gente utiliza já passou por um processo de transformação industrial. Esta roupa já foi algodão. Este vidro já foi areia. O papel deste caderno já foi madeira. As atividades industriais, assim como o comércio, ocorrem geralmente nas grandes cidades. Existem muitas atividades que, por sua própria natureza, só podem ser desenvolvidas nas zonas rurais. São as atividades agropecuárias e extrativas. O plantio e a colheita de inúmeros gêneros alimentícios, como, por exemplo, arroz, feijão e mandioca, e também de matérias-primas para a indústria, a criação de gado, a criação de aves, a pesca, a extração da borracha. As atividades agropecuárias e extrativas estão na base de todas as outras. Embora a gente tenha visto cada grupo de atividades isoladamente, todas elas mantêm entre si uma profunda relação de interdependência. Preste atenção agora neste exemplo. Para este produto chegar até as mãos do consumidor, ele precisou passar por vários processos. Foi preciso que a cana-de-açúcar fosse plantada, colhida e enviada a uma usina para a produção do açúcar cristal, que posteriormente foi submetido ao processo de refinação. Depois de pronto e embalado, a refinaria fez com que o produto chegasse, através dos meios de transporte, aos supermercados e bares de várias cidades e regiões para que ele pudesse ser comercializado. Participaram deste processo atividades rurais, industriais, o setor de serviços e as atividades comerciais. Há uma profunda interdependência entre os diferentes tipos de atividades desenvolvidas na zona rural e na zona urbana. Umas não se realizam sem as outras. Juntas, essas atividades formam a vida econômica das sociedades industriais. Elas estão classificadas pela geografia da seguinte maneira. Todas as atividades ligadas à agricultura, pecuária, pesca e extração vegetal integram o setor primário da economia. Todas as atividades ligadas à transformação de produtos em outros produtos industrializados integram o setor secundário da economia. Todas as atividades ligadas aos ramos do comércio e dos serviços compõem o setor terciário da economia. Em qual desses setores se situa o seu trabalho? Com o que você aprendeu hoje, já dá para responder a esta pergunta. Neste domingo, profissão, perigo. Escuta, e a mãe, que até você conseguir ajuda, ela já morreu. A vida de uma amiga nas mãos de MacGyver. Profissão, perigo. Neste domingo, 10h30 da manhã. Até agora, você aprendeu a caracterizar algumas propriedades dos materiais.
A densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade. Hoje, você vai aprender como e para que se usam essas propriedades. Vamos começar com uma experiência. Nesta experiência, 2 gases incolores vão ser misturados. Um deles é gás amoníaco. O outro é gás clorídrico. Agora, eles são misturados. Veja o que acontece. Há uma modificação visível. Forma-se uma névoa branca que é constituída de minúsculas partículas sólidas. Mas como podemos ter certeza de que está acontecendo uma transformação química? Para sabermos se um material está se transformando ou não quimicamente, é necessário isolá-lo, para podermos observá-lo melhor. Quando isolamos um material ou um conjunto de materiais, dizemos que estamos constituindo um sistema. Neste caso, o sistema no início é formado pelo gás clorídrico, proveniente da evaporação do ácido clorídrico, e pelo gás amoníaco, proveniente da evaporação do hidróxido de amônio. E no final, pelo sólido branco formado na reação, o cloreto de amônio. Muito bem, tudo organizado para o nosso estudo. Vamos agora descrever as propriedades do sistema que você viu no laboratório. Vamos fazer essa descrição em 2 etapas. O estado inicial, formado pelo gás amoníaco e gás clorídrico, e o estado final, formado pelo cloreto de amônio, que é o resultado dessa transformação. Descrevemos um sistema pelas propriedades dos materiais. Com esta tabela, eu posso descrever todo o sistema. Primeiro, eu descrevo o estado inicial do sistema. Cor, aparência, densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade para cada um dos gases do estado inicial. Depois eu descrevo o estado final do sistema, formado pelo cloreto de amônio, que é aquele sólido branco que aparece como uma névoa na experiência. As propriedades mudam do estado inicial para o estado final. É o que a gente vê na experiência. Baseado no conjunto dessas propriedades, podemos afirmar que, nesse caso, houve uma transformação química. O material produzido tem um conjunto de propriedades bem diferente do conjunto de propriedades dos materiais iniciais. Podemos determinar se houve transformação química num certo sistema, se podemos distinguir com clareza os materiais do estado inicial dos materiais do estado final. Poder identificar uma transformação química é poder distinguir materiais diferentes. E você sabe, materiais diferentes, conjunto de propriedades diferentes. Os fogos de artifício são um bonito exemplo de transformação química. Mesmo sem saber as substâncias que estão dentro dele, é fácil perceber que o estado final é bem diferente do estado inicial. Bem, mas agora vamos a um espetáculo menos pirotécnico e mais prático. Analisando as propriedades desses 2 líquidos, poderemos saber se são a mesma substância ou se são substâncias diferentes. Medimos o ponto de ebulição dos materiais e a solubilidade de um mesmo soluto nos 2 líquidos e registramos os resultados. As propriedades são diferentes, portanto, os materiais são diferentes. Mas que substâncias são essas? Veja como é fácil. É só procurar os valores que nós encontramos para as propriedades dos 2 líquidos. E pronto. Descobrimos que se trata de álcool e água. Identificar um material utilizando o conhecimento das propriedades das substâncias é como um jogo analítico. Para ver como é que é, vamos identificar um material no meio de 9 outros desconhecidos. Aqui começa o nosso jogo. Vamos descobrir a substância misteriosa pelas suas propriedades. Primeira propriedade.
A substância não é colorida. Eliminamos todos os materiais que têm cor. Agora, a este mesmo conjunto de substâncias, adicionamos água. Segunda propriedade. A substância não é solúvel em água. Retiramos os materiais que se mostram solúveis em água. Terceira propriedade. A substância é mais densa que a água. Retiramos os materiais que flutuam na água, isto é, que são menos densos que esta. Restam agora um recipiente com um líquido incolor e um sólido transparente. Última propriedade do jogo. O ponto de fusão do material é de menos 22,99 graus Celsius. Assim, eliminamos o sólido, porque a temperatura de fusão dos sólidos é sempre maior que a temperatura ambiente. A substância misteriosa é essa. Vamos saber agora como se chama esta substância. É só procurar as propriedades desse líquido nesta tabela. Trata-se de um líquido incolor, insolúvel em água, densidade maior que a água e ponto de fusão igual a menos 22,99. Vamos ver? Aqui está. A substância é tetracloreto de carbono. E assim termina o jogo da identificação. Através do conjunto de suas propriedades, conseguimos identificar uma substância, distinguindo-a de todas as outras. Agora, vamos a um outro jogo. Você vai descobrir junto comigo. Vamos lá. Procuramos um determinado material. Vamos dar as suas propriedades e você vai ter que encontrá-lo eliminando todos os outros. Primeira propriedade do material: em temperatura ambiente, o material é líquido. Quais os materiais que você eliminaria? Eliminamos todos os materiais que são sólidos. Segunda propriedade: o material é incolor. Você pode eliminar mais um material desses três. Eliminamos o líquido colorido. Terceira propriedade: o material é uma mistura. O que você faria para descobrir qual é a mistura? Já vimos que o ponto de ebulição nos permite distinguir mistura de substância pura. O que tiver temperatura de ebulição variável é a mistura. Aqui está o material que procurávamos. E você? Conseguiu acompanhar o jogo ou ficou só olhando enquanto a gente dava as respostas? Bem, trata-se de uma mistura de água e sal. Mas se você fizer uma mistura de água e sal na sua casa, certamente não vai ser igual a essa, porque as propriedades de uma mistura dependem da proporção das substâncias que a compõem. Agora precisamos saber quanto sal e quanta água tem nessa mistura. Para isso, vamos usar as propriedades do ponto de ebulição e ponto de fusão das substâncias. A água e o sal têm ponto de ebulição e ponto de fusão diferentes. Veja na tabela. Eu vou usar essa diferença de propriedade para separar o sal da água. Aquecendo a mistura a 100 graus Celsius, a água vai virar vapor. E o sal não, porque a 100 graus Celsius a água ferve, mas o sal só entra em ebulição a 1413 graus Celsius. E assim, separando a água do sal, é possível medir e calcular a quantidade de cada um desses materiais contidos na mistura. Vamos agora rever os principais usos das propriedades dos materiais que aprendemos no programa de hoje. Analisando as propriedades dos materiais, podemos saber se o material é uma mistura ou se é uma substância pura. Podemos caracterizar e identificar substâncias. Podemos verificar com certeza se ocorreu uma transformação química num determinado sistema. Ou ainda, separar as substâncias de uma mistura por processos adequados. E agora um exercício para fazer com os amigos. Veja quem consegue identificar o maior número de transformações químicas. Lembrando que sempre que para isso é preciso distinguir com clareza o estado inicial e o estado final de um sistema. Isso se faz pesquisando o conjunto das propriedades.
Amistosos da Copa do Mundo. Dia 21, Itália e Argentina. Um grande desafio entre duas grandes seleções classificadas para a Copa de 90. Itália e Argentina, ao vivo, direto da Itália. Quinta, dia 21, 11h30 da manhã. Oferecimento molho tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Hambúrguer Sadia, o hambúrguer do barulho. Banco Itaú, o Itaú está onde você precisa. Hidratante Monange, depois do sol sinta na pele a emoção do hidratante Monange. E cerveja Brahma Chopp, Brahma é Brahma, você sabe. E para isso, é preciso distinguir com clareza o estado inicial e o estado final de um sistema. Isso se faz pesquisando o conjunto das propriedades. Amistosos da Copa do Mundo. Dia 21, Itália e Argentina. Um grande desafio entre duas grandes seleções classificadas para a Copa de 90. Itália e Argentina, ao vivo, direto da Itália. Quinta, dia 21, 11h30 da manhã. Oferecimento molho tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Hambúrguer Sadia, o hambúrguer do barulho. Banco Itaú, o Itaú está onde você precisa. Hidratante Monange, depois do sol sinta na pele a emoção do hidratante Monange. E cerveja Brahma Chopp, Brahma é Brahma, você sabe. Nós estamos numa academia de ginástica. Aqui as pessoas exercitam seus músculos fazendo força. Fazemos força para levantar os pesos, para correr, para jogar bola. Enfim, fazemos força o tempo todo. O vento também está exercendo uma força sobre as folhas da árvore, fazendo com que elas se movimentem. Nesses exemplos que nós vimos, falamos em força, e em todos eles houve algum movimento. Quando a gente empurra este cubo sobre uma mesa, vamos notar que se deixarmos de aplicar força sobre ele, o cubo para. Isso nos leva a pensar que é preciso manter uma força aplicada a um corpo para que ele permaneça em movimento. Mas, por outro lado, se empurrarmos um carrinho de brinquedo como este, vemos que o movimento continua mesmo depois do contato com o objeto ter terminado. Aqui no bilhar, nós temos outro exemplo desse movimento que continua depois do contato ter acabado. Olha só. O jogador aplica uma força na bola para que ela se desloque sobre a mesa e alcance o buraco. A força é aplicada apenas durante o tempo em que o taco fica em contato com a bola. Desfeito esse contato, o jogador não está mais aplicando uma força sobre a bola, mas ela continua em movimento. Do mesmo modo que o carrinho de brinquedo, a bola permaneceu em movimento durante um tempo, no qual percorreu uma distância, sem nenhuma força atuando para manter esse movimento. A gente pode concluir, então, que é possível haver movimento sem que haja uma força para mantê-lo. Mas é
claro que tanto o carrinho de brinquedo quanto a bola acabam parando depois de percorrerem certa distância, do mesmo modo que o cubo que empurramos sobre a mesa. Por que razão o movimento desses objetos cessa? Que relação existe, afinal, entre força e movimento? Os objetos param porque uma outra força é aplicada sobre eles, diminuindo as suas velocidades. No caso da bola de bilhar, a superfície da mesa onde ela se movimenta aplica uma força de atrito sobre ela, que faz com que a bola pare. No carrinho acontece a mesma coisa. É a força de atrito da superfície onde ele se movimenta que faz com que sua velocidade diminua. Vamos ver uma representação gráfica da relação entre força e movimento no caso da bola e do carrinho. A seta dirigida para a direita indica o movimento que a bola está fazendo. A seta dirigida para a esquerda é a força de atrito aplicada pela superfície onde a bola se movimenta. Esta é a força de atrito que atua na bola. Agora a mesma representação no caso do carrinho. A superfície da mesa aplica uma força de atrito sobre o carrinho e sobre a bola. Repare que essa força atua em sentido contrário ao do movimento e faz com que o objeto pare. A gente viu que os corpos em movimento param quando alguma força atua sobre eles, diminuindo sua velocidade. Mas as forças não agem somente para diminuir a velocidade dos corpos. Elas podem agir também para aumentar essa velocidade. E para exemplificar isso, aqui estou eu fazendo força outra vez. Se eu quero aumentar a velocidade desta bicicleta, eu tenho que usar mais força. As forças agem tanto para diminuir como para aumentar a velocidade de um objeto. É essa a relação entre força e velocidade. As forças agem fazendo com que a velocidade de um objeto varie. Nós vimos que quando empurramos esse carrinho sobre a mesa, ele percorreu uma distância e parou. A força de atrito da mesa fez com que o carrinho diminuísse sua velocidade e parasse. Vamos representar graficamente esta experiência. Digamos que o carrinho tenha saído do ponto A. O ponto onde ele parou mais adiante será chamado de B. Entre os dois pontos, A e B, nós vamos imaginar que há meio metro de distância. Ou seja, no seu percurso sobre a superfície da mesa, o carrinho percorreu meio metro. Como seria esse movimento do carrinho se nós conseguíssemos diminuir o atrito causado pela superfície da mesa? Vamos descobrir isto repetindo esta experiência numa superfície mais lisa do que esta. Vamos empurrar o carrinho nesta superfície de fórmica, que é mais lisa do que a da mesa. O importante é tentar aplicar o mesmo impulso que foi usado na superfície anterior. O carrinho percorreu uma distância maior do que havia percorrido na outra superfície. Vamos ver isso graficamente. Comparando essa experiência com a anterior, do carrinho na mesa, nós vamos ver que se o carrinho naquela superfície havia percorrido meio metro, desta vez, numa superfície mais lisa, ele percorre 1,5 metros. A força de atrito que a superfície mais lisa aplica no carrinho é menor e, consequentemente, o carrinho percorre uma distância maior. Agora, como será a relação entre força e movimento numa situação onde a força de atrito seja nula? Para conseguir isso, para criar uma situação em que a força de atrito seja nula, nós precisamos usar um aparelho que existe aqui, neste laboratório de física. O aparelho é este aqui, um trilho de ar comprimido. É um trilho que está ligado num compressor de ar. O ar injetado pelo compressor sai por esses furinhos aqui, ó, o tempo todo. Quando colocamos um objeto sobre o trilho, entre esse objeto e o trilho, forma-se um fino colchão de ar que elimina o atrito quase inteiramente. O que acontecerá se aplicarmos uma força sobre esse objeto? Vamos ver.
eu vou dar um pequeno empurrãozinho nesse objeto e ver o que acontece. Que bárbaro, olha! A impressão que dá é que o objeto continuaria se deslocando com velocidade constante enquanto houvesse esse trilho de ar comprimido. Não é só impressão, não. Na verdade, sem a força de atrito, a tendência do objeto é permanecer com sua velocidade constante. E para isso não é necessário aplicar continuamente uma força. Ou seja, sem atrito, é possível que um objeto fique em movimento sem a ação constante de uma força. Se a gente quiser que o objeto aumente a sua velocidade, é só aplicar uma força no mesmo sentido do movimento. Se quisermos que a velocidade diminua, aplicamos uma força no sentido contrário ao do movimento. A velocidade, num caso ou no outro, varia porque alguma força atuou sobre o objeto. Essas experiências que a gente fez mostram o seguinte: um objeto pode estar se movimentando sem a ação de uma força. E a velocidade dos corpos só varia quando eles são obrigados a isso pela ação de uma força. Esta é uma propriedade dos corpos e se chama inércia. Quem descobriu esta propriedade foi Galileu Galilei no século XVII. Galileu observou que, por causa da propriedade da inércia, existem algumas regularidades no movimento dos corpos. Se um objeto está livre da ação de qualquer força, ele fica parado ou em movimento em linha reta com velocidade constante. É possível um objeto estar se movimentando sem sofrer a ação permanente de uma força. Para fazer variar a velocidade de um corpo, é preciso que uma força seja aplicada sobre ele. Um exemplo da inércia dos corpos pode ser observado nas naves espaciais. Como no espaço sideral não existe atrito, as naves permanecem em movimento com velocidade constante por tempo indefinido, enquanto nenhuma força fizer sua velocidade variar. Mas não é preciso ir tão longe assim para verificar essa propriedade da inércia dos corpos. Observando o movimento de um ônibus, já dá para perceber isso. Preste atenção. Quando o ônibus dá partida, a gente sente que é jogado para trás. Quando estamos parados dentro do ônibus, a nossa tendência é continuarmos parados por causa da inércia. O ônibus começa a andar pela ação da força comunicada pelo motor. Quando isso acontece, o chão começa a andar sob os pés das pessoas que estão no ônibus, que são obrigadas a se segurar para poder seguir junto com o ônibus. O ônibus exerce uma força sobre a pessoa que está se segurando, colocando-a em movimento também. Quando o ônibus que está em movimento breca, a gente dentro dele é jogado para frente. Isso porque a brecada corresponde a uma força contrária ao movimento do ônibus. Os passageiros, por causa da inércia, tendem a continuar o movimento. E para não cair, eles se apoiam em alguma coisa que esteja à sua frente. Isso faz com que eles sofram a ação de uma força que os empurra para trás e que os faz parar junto com o ônibus. Agora veja o que acontece quando o ônibus muda a direção do seu movimento. Quando o ônibus vira à direita, a gente é jogado para a esquerda. Quando a curva do ônibus é para a esquerda, a gente é jogado para a direita. Nesses casos, temos a inércia dos corpos se manifestando novamente. Quando o ônibus muda de direção, a nossa tendência é continuar na direção em que nos movimentávamos antes da curva. É preciso um apoio lateral
para que a gente possa fazer a curva junto com o ônibus. E aí sofremos a ação de uma força que nos obriga a mudar a direção original do nosso movimento. O físico e filósofo Isaac Newton publicou em 1687 um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse livro, ele expôs 3 leis do movimento e sua maneira de ver os fenômenos da natureza. A primeira dessas leis é chamada Princípio da Inércia e é uma síntese das ideias de Galileu sobre força e movimento. Veja como Newton resumiu essas ideias. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Neste domingo, um encontro inesperado para Alve. Você é a coisa mais esquisita que eu já vi. Tem que me ver com os pelos molhados. Alve, neste domingo, 11h30 da manhã. Amanhã a gente se encontra lá, hein? Beijo lá, meu amigo. Peça, hein? Um abraço. Espera lá amanhã sem falta, hein? Aí, então amanhã a gente vê lá. Você que prestou o serviço militar nos últimos 5 anos, retorne à unidade militar onde serviu de 9 a 16 de dezembro para atualizar seus dados cadastrais e trocar ideias com os amigos. Sua experiência nos exercícios de guerra é a garantia da soberania nacional. Serviço militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Neste trecho de rua, como você pôde ver, foram construídas 3 grandes casas. Em cada uma delas vivem aproximadamente 10 pessoas. Ou seja, aqui vivem cerca de 30 pessoas. Isto é muito comum neste bairro luxuoso da cidade de São Paulo. Já neste bairro, a situação é bem diferente. Só nesse trecho de rua foram construídos 8 prédios. Cada prédio possui, em média, 48 apartamentos. E em cada apartamento vivem, provavelmente, 5 pessoas. Fazendo as contas, a gente chega à conclusão de que, só nesse trecho, moram quase 2.000 pessoas. Agora, vejam a quantidade de prédios que existe nesse bairro. Daqui de onde eu estou até aquele último barraco azul tem 200 metros, o que corresponde ao tamanho dos trechos de rua que já observamos. Nesta área foram construídos 22 barracos e em cada um vivem de 8 a 10 pessoas. Ou seja, neste espaço situado num bairro periférico da cidade de São Paulo, vivem cerca de 200 pessoas. Agora, vejam o tamanho desta favela, que não é a única deste bairro.
Você conheceu 3 áreas de tamanho semelhante localizadas em bairros distintos de uma mesma cidade. Você deve ter percebido que o número de pessoas que vivem em cada uma dessas áreas não é o mesmo. A população de São Paulo se distribui de maneira desigual pelos diversos bairros da cidade. O mesmo acontece em relação às regiões, aos países, aos continentes e ao mundo. Os homens não se distribuem sobre as terras do planeta de maneira homogênea. Mas para a gente entender isso melhor, vamos usar uma ferramenta que já conhecemos, os mapas. A superfície do nosso planeta é um conjunto de massas de águas e massas de terras. Sabemos que o homem vive sobre as terras do planeta. São cerca de 4 bilhões e 700 milhões de habitantes que se distribuem numa área total de 149 milhões de quilômetros quadrados. Dá até pra gente se perder na grandeza desses números.